Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Luz e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. E hoje vamos conversar mais uma vez sobre a mostra de cinema no ar, tá? Que está acontecendo na Estação Botafogo. E hoje eu quero falar de um filmaço, gente. Sunset Boulevard, que é conhecido aqui no Brasil como Crepúsculo dos Deuses. Gente, esse filme é muito bacana. Esse filme é muito legal, tá? Ele aborda uma temática que para mim é muito interessante, até eu sou um pouco suspeito para falar desse filme, né? Que é a questão do cinema mudo, né? Da questão de como os atores do cinema mudo, né, com o advento do cinema falado, entraram num processo de decadência. A gente já viu uma coisa meio parecida, por exemplo, em Cantando na Chuva, por exemplo, né? Você tem essa temática da decadência do cinema mudo expressa em alguns filmes de Hollywood, tá? A gente pode falar recentemente até do filme Babilônia, né? Onde isso também foi trabalhado, onde isso também foi falado, né? Essa questão também da decadência do cinema mudo com o advento do cinema falado. Mas o que eu posso falar do filme Sunset Boulevard, o Crepúsculo dos Deuses? Qual é o plot desse filme, né? Bom, o negócio é o seguinte, a gente tem um roteirista aí de segunda categoria, né, que é interpretado pelo William Holden, né? O cara tá numa pindaíba financeira terrível, não consegue pagar o aluguel, não consegue, vamos dizer assim, nem manter o próprio carro, ele tem que entregar o carro para os credores dele, né, no caso, tá? E ele está escrevendo roteiros e não está conseguindo vender os roteiros. No momento em que ele está fugindo dos seus credores, ele esconde o carro dele numa mansão decadente, né, que muito provavelmente foi erguida lá na década de 20, né? Era uma mansão, vamos dizer assim, uma coisa assim meio que mal assombrada, uma coisa assim meio que esquecida no tempo, né? E lá vivia uma antiga atriz de cinema mudo chamada Norma Desmond, né, que é interpretada por ninguém mais, ninguém menos do que a Gloria Swanson, né? Eu vou depois falar desses nomes que eu estou colocando aqui para vocês. Ela tinha um mordomo chamado Max, que era interpretado pelo Eric von Stroheim, né? E ela estava enterrando um macaco de estimação dela. Quer dizer, era uma pessoa extremamente excêntrica, uma pessoa que ficou parada no tempo, né? O filme realça muito isso, né? Fala dessa decadência, né? Dessas atrizes, desses atores e dessa coisa do cinema mudo, né? No caso, né? Dos bonecos de cera, né? Era isso, era assim como as novas gerações da década de 40 e 50 chamavam os atores dos anos 20, né? Esse termo bonecos de cera, inclusive, é utilizado, né, no Sunset Boulevard, né, pelo William Holden, né? E o que acontece, né? Ela está pensando que o roteirista lá decadente, o roteirista que não consegue trabalho, sem talento nenhum, é o cara que vai enterrar o macaco de estimação dela, o chimpanzé de estimação dela. Aí ele diz que trata-se de um erro, coisa e tal, ele diz que é o roteirista, e aí ela tem um roteiro escrito, né, que ela ficou escrevendo por muitos anos, né, e pede para que ele revise esse roteiro. Como ele está sem emprego, desempregado, praticamente voltando, né, para a terra natal dele, né, e se esquecendo do sonho de fazer carreira em Hollywood, né, ele aceita, ele acaba aceitando isso, né, mas ele não percebe que a Norma Desmond está apaixonada por ele também, né, e aí começa a utilizar de todos os recursos para manter ele trancado dentro do palácio, né, decadente dela, né. E aí é aquela coisa, né? É muito interessante você ver que ele vai se aproveitando da situação, ele tem uma certa ojeriza, ela tem uma certa ojeriza, aquela coisa do cinema mudo, acha que aquilo tudo é coisa de velho, de velho, uma coisa totalmente decadente, ele quer estar com pessoas novas, né? Ele tem um preconceito muito grande, né, com a Norma Desmond, né, e tudo que ela representa, né? E a Norma Desmond quer realavancar a carreira dela, ela quer voltar a fazer filmes, né, como se ela fosse uma atriz de 20 e poucos anos quando ela já está uma cinquentona, né? Lembrando que ser cinquentão naquela época tinha um impacto muito maior do que ser cinquentão hoje, se bem que o próprio
o personagem do William Holden falava que ter 50 anos não era nada demais, né? Mas mesmo assim a gente sabe que o preconceito, né, contra uma pessoa de 50 anos naquela época era bem maior do que o preconceito hoje. Tá? E aí o que acontece? Ele vai fazendo esse joguinho, né? Ele vai tentando a carreira dele de roteirista, né? Ele conhece uma secretária de um grande estúdio que quer ser roteirista também. Os dois começam a escrever um roteiro, os dois começam a se aproximar, mas a Norma Desmond, né, na sua possessão e no seu ciúme, não deixa, né, ele se aproximar da moça, até que vai chegar um momento que ele vai simplesmente cansar daquilo, né, e vai mostrar para a moça o que está acontecendo. Ele já sabe também que não é muito flor que se cheire, né? Ele acaba forçando uma situação para moça não queria mais saber dele também, que era o roteirista lá, a secretária que queria ser roteirista, né? E também larga a Norma Desmond. E a Norma Desmond, não aceitando isso, dá um monte de tiro nele, mata ele, e ele fica morto boiando na piscina da mansão, né? E aí a Norma Desmond fica em estado de choque, né? Porque ela estava crente que ia fazer um filme com Cecil B. DeMille, né? Ela vai nos estúdios da Paramount para poder conversar com Cecil B. DeMille. Quando ela chega lá e volta, né, aos estúdios de cinema, né, que ela ajudou a erguer, né, as pessoas que trabalhavam no estúdio, principalmente as pessoas mais antigas, ficam ali em cima dela, paparicando, adulando ela, né, o que ela queria demais, né, porque ela ainda se vê como uma grande estrela, né, de cinema, né, coisa e tal, né. Mas ela acaba, no final das contas, não conseguindo trabalhar no filme, né? O Cecil B. DeMille recebe ela muito mais por pena do que qualquer outra coisa. Na verdade, o pessoal da Paramount estava até ligando para a casa dela, mas queria alugar o carro dela para uma filmagem, não colocar ela, né, nessa filmagem, tá? Numa filmagem, não fazer um filme com ela, tá? E aí, né, o nosso roteirista, amigo roteirista, antes de abandonar a Norma Desmond, ele chega e fala: não, você tem que cair na real. Estavam querendo alugar o teu carro, você não vai fazer filme nenhum, não sei o que, tua fase já passou, eu tô indo embora. E ela continuou naquela ilusão de que era uma grande atriz. Quando ela viu que o cara estava indo embora, ela matou o cara. E aí ela fica em estado de choque, né? E ela só vai se entregar à polícia, só vai realmente ir para a delegacia quando ela fica sabendo que as câmeras, né, estão lá embaixo, porque todo um clima de fofoca começou a rolar, né? E aí a Paramount News, né, foi lá filmar ela sendo presa, né? E aí o mordomo dela, que era interpretado pelo Eric von Stonheim, ele acaba, vamos dizer assim, simulando uma cena de cinema para ela descer as escadarias do palácio dela, né? Toda glamourosa, como se fosse uma grande atriz. Ali ela já tinha saído completamente da razão, ali ela já tinha pirado de vez mesmo, né? E o filme termina dessa forma, vamos dizer assim, bem trágica e bem melancólica, né? O filme não é uma coisa tragicômica, ele é trágico mesmo em todos os sentidos, né? Mas é muito bacana a gente falar de algumas coisas aqui. Por exemplo, a Gloria Swanson, que está fazendo a Norma Desmond, foi realmente uma grande atriz de cinema mudo, tá? O Eric von Stroheim, que faz o mordomo Max no filme, que inclusive foi o primeiro marido dela, né, no filme também, tá? Ele foi diretor da Gloria Swanson em filmes do cinema mudo, realmente, tá? O Cecil B. DeMille ainda era diretor em Hollywood nos filmes falados. Ele também foi um grande diretor da fase muda, também, tá? E ela, às vezes, né, personagem da Gloria Swanson, a Norma Desmond, jogava com antigos bonecos de cera, jogava bridge com antigos bonecos de cera, e você tinha ali antigos atores do cinema mudo também trabalhando, inclusive o Buster Keaton, gente, que a gente já sabe que é um cara que, vamos dizer assim, na questão das gags visuais, na questão da comédia, né? Eu acho que ele só fica. Eu acho que só o Chaplin tá acima dele, gente. Sendo bem sincero mesmo, né? Então o filme acaba sendo uma homenagem ao cinema mudo. É muito bacana a gente ver isso, né? E fica denunciando de uma forma bem ferrenha, né, como as novas gerações olhavam as pessoas mais velhas dessa geração mais antiga com muito preconceito, né? Mas, por um outro lado também, as pessoas do meio cinematográfico, as pessoas mais antigas também que apareciam no filme, né, idolatravam, né, a personagem
da Gloria Swanson, que era a Norma Desmond, né? Realmente endeusava a mulher, né? Então foi muito bacana, é um filme muito bacana nesse sentido. Quem gosta de cinema mudo, eu, por exemplo, já vi um filme, um ou até mais filmes da Gloria Swanson na fase muda dela, inclusive um filme que ela fez dirigido pelo Eric von Stroheim, né? E depois você vê eles trabalhando, né? Já no cinema falado, entendeu? Fazendo uma espécie de homenagem mesmo ao cinema mudo, né? Esse filme é uma homenagem ao cinema mudo, apesar de colocar a coisa dentro de um ambiente sombrio, dentro de um ambiente um tanto exótico, dentro de um ambiente decadente, entendeu? A coisa não era só falar da decadência dos grandes atores do cinema mudo, é mostrar também que eles ainda tinham fãs, que eles ainda eram tratados de uma forma bem glamurosa, né? Principalmente no meio onde eles se criaram, que era o meio cinematográfico, né? E é muito bacana você ver, né, como esses atores do cinema mudo eles interagem em Sunset Boulevard, né? Enquanto que no Cantando na Chuva você tem, vamos dizer assim, uma coisa, uma história que está contando como foi essa transição do mudo para o falado. Babilônia também faz isso de uma forma bem magistral, né? O Sunset Boulevard ele faz isso, mas na verdade ele faz isso com os atores mesmo do cinema mudo. Isso aqui é o mar legal, sabe? Isso aqui é o mar bacana. Uma pessoa que gosta de ver cinema mudo, entendeu? Ver depois os próprios atores do cinema mudo no falado, né? Tendo seu espaço de voz, né, para falar da época em que eles estiveram no auge, né? É uma coisa muito bacana. Embora ainda assim, em alguns momentos, né, mostre isso sob uma ótica, né, de uma geração mais nova que via essa geração mais antiga com preconceito. Mas mesmo assim, o filme soube relativizar isso e mostrou também esses atores também do cinema mudo tendo seu talento reconhecido também. E a Norma Desmond materializava isso muito bem, né? A Gloria Swanson está espetacular nesse filme, tá? Ela fez um overacting bem proposital mesmo, né? Ela estava mostrando ali uma mulher que já tinha tido a sua época, mas que não queria se desligar do seu passado, queria ainda se ver como uma grande estrela, entendeu? Como uma pessoa que está ali bem personalista, então ela carregava nas tintas na interpretação mesmo, entendeu? Mas era para ficar uma coisa canastrona de propósito, entendeu? Uma coisa bem pesada, bem densa, bem canastrona de propósito mesmo, né? E fazer isso de uma forma convincente é difícil, cara. Realmente, você ser canastrão de forma deliberada é uma coisa complicada, não é uma coisa fácil não, tá? Então, gente, é um filme que eu recomendo fortemente, tá? Tá todos os elementos do cinema noir lá, né? A questão do claro e escuro, né? A questão de você ter uma história, vamos dizer assim, que termina num crime passional, que termina num assassinato, entendeu? Embora o foco mesmo seja nessa menção, essa homenagem, essa citação ao cinema mudo. Tá certo, gente? Vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera a todos, tá? Não deixem de visitar meu site batataespacialtudojunto.com.br e futuramente a gente conversa sobre mais filmes aí com vocês, tá bom? Um abração, fui e até a próxima.